Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui todos os dias juntos nós estudamos a Palavra de Deus. Nós vamos começar uma série de estudos a partir de hoje com o tema As Nações. Hoje, sábado, dia 19 de abril, nós vamos estudar a partir de hoje As Nações, parte 1, e semana que vem, parte 2. Nós vamos explorar ali o Gênesis como uma chave de interpretação bíblica da Palavra de Deus. E semana que vem vamos focar principalmente no livro de Daniel, as profecias do livro de Daniel. Convido você a comigo estudarmos nessa semana, nos próximos dias, as lições da Palavra de Deus. Querido amigo, querida amiga, o nosso verso para meditar, para estudarmos essa semana, está em Daniel capítulo 7, verso 14, que diz o seguinte: Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, como eu disse para vocês no começo da nossa chamadinha aqui do vídeo, nós vamos abordar o livro de Gênesis e explorar algumas chaves bíblicas para a gente conseguir entender o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Quando nós vamos ao livro do Apocalipse, nós vemos o grande finale da história desse mundo. Finalmente a paz, finalmente o ser humano alcança o seu objetivo, aquilo que ele foi criado para ser, um ser imortal. Um ser que vive em paz, em santidade, em alegria, mas isso somente na presença de Deus como nosso grande governante. A triste história do ser humano é que sempre, desde o Éden, nós tentamos fazer a nossa vontade, né? Tomar as rédeas das nossas vidas. Mas não é assim que funciona. Sempre que o ser humano tentou governar o mundo, não deu certo. Sempre que o ser humano tentou misturar religião com política, não deu certo. Mas sempre que o ser humano deixou as coisas nas mãos de Deus, aí o ser humano prosperou. O povo de Israel no Antigo Testamento sempre se deu bem na história, quando permitia que Deus fosse o seu Senhor, e Deus usava ali os juízes para serem os governantes, príncipes do povo, para governarem o povo de Deus, e Deus sendo o rei das nações. A triste história do povo de Israel é que eles não permaneciam fiéis a Deus e sempre acontecia alguma coisa ruim. E esse é um exemplo para todo mundo, toda a história, todos nós seres humanos. Quando nós tentamos governar as nossas vidas, quando nós não sabemos, como nós não sabemos o fim desde o princípio como Deus, quando nós não temos a regência de Deus, a sabedoria de Deus, infelizmente tomamos decisões erradas, com consequências que muitas vezes são eternas, e para a perdição, infelizmente, de nós, de nossos familiares, nossos amigos, nós ficamos doentes, enfim. Quando nós decidimos tomar as rédeas, as coisas não dão certo. Mas quando confiamos em Deus, exercitamos a fé, as coisas finalmente acontecem. Quando a gente vai ao livro de Gênesis, nós vemos isso acontecendo. E principalmente quando vamos ao Antigo Testamento e no livro de Daniel, nós vemos então a revelação de Deus da história, de como o ser humano, de forma triste, tenta governar aquilo que pertence a Deus. E quando vamos ao Apocalipse, nós descobrimos então que o governo de Deus é bom, é justo. A grande acusação de Satanás de que o governo de Deus é ruim, que Deus é arbitrário, que somos moralmente livres e não precisamos de Deus, cai completamente por terra. Nessa semana nós vamos estudar então sobre isso, o governo e o poder de Deus. Domingo nós vamos ver sobre Nimrod, o primeiro governante da primeira cidade do mundo. Vamos ver o chamado de Abraão, dando o que pediram, é o tema de terça-feira. Quarta-feira, os governantes das nações. Quinta-feira, luz para os gentios, que é Cristo, a grande luz do mundo. Na semana que vem, então, vamos ver a segunda parte, onde vamos ver os mandamentos de Deus, e os livros ali, o livro de Daniel e alguns capítulos do livro de Daniel, né? Daniel 2, Daniel 7, entre a terra e o mar e profetize de novo, que são as mensagens de Deus no estudo que nós faremos nessas 2 semanas, que tem o tema As Nações. Fique comigo durante esses dias para que a gente possa junto ter mais comunhão, relacionamento, estudar mais a fundo as profecias de Deus, as mensagens de Deus para a gente, para o nosso tempo. Vamos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pela tua revelação, pelo teu amor, pelo teu carinho, e pedimos que nas próximas 2 semanas, quando nós estudarmos o livro do Gênesis e também o livro de Daniel, junto com o Apocalipse da Palavra de Deus, a revelação de Jesus, nós possamos conhecer e ter certeza cada vez maior de que o teu governo é justo, é santo e bom, e quando estamos nas tuas mãos, a tua vontade se cumpre e é sim o melhor. Obrigado por tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nesse mundo, nessa vida,
é você e Deus. Quero já de agora agradecer a todos vocês que oraram pelo meu pedido de oração pela minha mãe. Infelizmente minha mãe faleceu, ela descansou no Senhor. Nós estamos aqui, firmes e fortes na esperança de que em breve nós nos reencontraremos na volta de Jesus. Minha mãe foi uma boa mulher, uma boa cristã, me levou ao Senhor, descansou em Deus. Eu tive a oportunidade de estar com ela até os últimos instantes, até o último suspiro. E disse a ela que Jesus amava, que ela era amada, que ela podia descansar em paz, porque agora nós logo nos veremos na volta de Jesus. Obrigado você que orou. Permaneçamos juntos em oração, uns pelos outros, e crescimento na fé, em nome de Jesus. Te vejo amanhã, para a gente continuar nossos estudos da Palavra de Deus. Tchau, tchau.